Olá, bom dia! Quarta-feira, 6 de julho. Eu sou Danilo Rocha Lima e esse é o Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast diário só com notícias internacionais produzido por Headline. Começamos o dia com notícias da crise política no Reino Unido. Os ministros da Saúde e das Finanças e o procurador-geral renunciaram aos seus cargos em protesto contra o primeiro-ministro Boris Johnson. O primeiro-ministro tenta atenuar a crise e já anunciou novos nomes para esses cargos. Dessa vez, o centro da crise é o ex-ministro Chris Pincher, acusado de ter apalpado dois homens enquanto estava embriagado. Boris Johnson diz que não sabia das alegações contra Pincher, mas revelações na imprensa britânica indicam justamente o contrário. A oposição pede a renúncia de Boris Johnson e a convocação de eleições gerais antecipadas. Cerca de 69% dos eleitores britânicos acreditam que o primeiro-ministro deve renunciar. Ele foi submetido a um voto de confiança do parlamento no mês passado e venceu, depois de uma longa crise iniciada pelas festas organizadas na sede do governo em pleno período de confinamento em meio à pandemia de Covid. O episódio, naquela época, ficou conhecido como Partygate. Vamos agora para os Estados Unidos. O atirador do ataque em plena festa do 4 de julho, perto de Chicago, foi acusado de 7 homicídios de primeiro grau. Se condenado, ele pode pegar a prisão perpétua sem liberdade condicional. Revelações desde ontem dão conta de que Robert Crimo já tinha tentado suicídio e tinha sido detido em 2019 pela polícia com 16 facas, armas e uma espada, o que levanta um debate sobre como ele pôde comprar armas legalmente nos últimos anos, apesar de todos esses precedentes. E agora notícias da economia mundial. Temores de uma recessão estão derrubando as bolsas em vários países do mundo. O euro cai para seu valor mais baixo em relação ao dólar em 20 anos. A recuperação em meio a uma pandemia, a guerra na Ucrânia e as incertezas com o fornecimento de gás russo pesam muito sobre a moeda europeia e sobre a saúde da economia mundial. Por exemplo, na Alemanha, o país que é o maior exportador da Europa registrou o primeiro déficit comercial em 30 anos, enquanto que a venda de automóveis caiu 11% no primeiro semestre deste ano. E na China, um hacker afirma ter roubado os dados de mais de 1 bilhão de pessoas. Ele vende esses dados na internet por mais de R$1 milhão. O vazamento já é um dos mais importantes da história do país. Esses dados contêm nomes, números de telefones celulares, de identidade, endereços e até datas de nascimento. E é isso, a gente se encontra amanhã para mais uma Volta ao Mundo em 180 segundos, um podcast produzido por Headline. Você encontra a gente nos principais tocadores. Um grande abraço, um excelente dia e até mais.